Bom dia, eu sou a Marina Raimann. E eu sou o Carlos Moresco. E na coluna DC Mais Dinheiro desta semana, trazemos os principais assuntos mais discutidos na semana passada e também um ponto de vista internacional para os seus investimentos. Bem, a semana foi marcada pelo cenário de volatilidade, que estamos observando desde o início do ano. Deu continuidade nessa última semana que se passou. No entanto, o mercado brasileiro fechou sim com um balanço positivo. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso Ibovespa, então aqui a gente traz o gráfico desde o início do ano, como bem pontuado pela Marina, a gente consegue ver um cenário de bastante volatilidade, com bastante sobe e desce. E falando especificamente da última semana, nós tivemos a semana marcada pela volatilidade dos mercados. Então a gente teve uma alta aqui na segunda-feira. Na terça-feira a gente devolveu quase toda a alta, encerrando um pouquinho abaixo do início lá do fechamento de sexta. Na quarta-feira que nós tivemos uma alta mais expressiva para o Ibovespa, com uma correção na quinta-feira, e na sexta encerramos com 116 mil pontos, 221, com uma alta de 1,81% para o Ibovespa na semana. Já falando um pouquinho sobre o dólar, o dólar também está, desde o início do ano, a gente tem aqui o gráfico. A gente teve esse pico há 2 semanas atrás, onde chegou a atingir 5,87. Falando dessa última semana em específico, tivemos aqui um avanço até a terça-feira e a partir de terça tivemos sucessivas quedas, encerrando aí o pregão, cotado a 5,49, com uma queda de 1,38% na semana. Comentando também um dos assuntos muito vistos na última semana foi a questão do auxílio emergencial. O governo assinou uma medida provisória que permite o retorno do auxílio emergencial no valor de R$ 250, pagos em 4 parcelas. O desembolso total para disponibilizar esse benefício é de 43 bilhões de reais. Falando um pouco também sobre a temporada de balanços corporativos, nós temos que a temporada de resultados do quarto trimestre de 2020 está se aproximando do fim. As temporadas de balanços, esses resultados são muito importantes para os investidores analisarem os números das empresas das quais eles já investem ou pretendem investir. E nessa última semana, o grande destaque ficou por conta das diversas empresas do setor imobiliário, entre elas a Estec, Cury, a Cyrela e a Lave, essa última com excelentes resultados aí registrados no quarto trimestre. Falando um pouco sobre o setor imobiliário, o setor apresentou uma alta histórica no número de vendas de imóveis novos de 9,8% no último trimestre de 2020. E falando sobre a Covid-19 no Brasil, os números continuam preocupando com o aumento da taxa de infecções, a taxa de ocupação de leitos na UTI, o ritmo de vacinação. No entanto, foram assinados novos contratos de vacina com a Pfizer e com a Janssen, em torno de 138 milhões de doses. A da Pfizer aí procura ser distribuída entre abril e setembro e a da Janssen distribuídas entre julho e dezembro. Falando um pouco sobre o petróleo, o ritmo de vacinação abaixo do esperado na Europa, somado também a um aumento no estoque de petróleo nos Estados Unidos, levou uma forte queda nos preços do petróleo. Esse recuo foi observado durante toda a semana, com um destaque especial ficou para quinta-feira, quando a gente teve aí os contratos futuros de barril de petróleo apresentando uma queda aí de cerca de 7%. E essa recente queda ela também se reflete na nossa Petrobras, o que é positivo para os consumidores. Então, na sexta-feira, a estatal anunciou a primeira redução no preço dos combustíveis, visto após 6 altas consecutivas. Então, o recuo de preços foi de 4,95%, em média, para a gasolina. O preço do diesel, infelizmente, não teve alteração. E também um grande assunto na semana passada
na última quarta-feira, a taxa Selic, o aumento da taxa Selic definida pelo Copom, né? O Banco Central eleva a Selic aí em 0,75 pontos percentuais, né? O que leva agora a nossa taxa Selic estar no patamar de 2,75%. Né? A última vez que o Copom subiu a taxa Selic foi 6 anos atrás, em julho de 2015. Né? E com isso, né, os resultados não chegaram a ser uma surpresa. Já estava sendo esperado que tivesse um aumento na taxa Selic, mas também ali entre a faixa de 0,5 pontos percentuais. Né? No fim, o resultado estava dentro do esperado. Esse aumento de juros está muito relacionado com a disparada da inflação dos alimentos, dos combustíveis e dólar também, né? Somado a um cenário de tensão política, também visto, um fraco ritmo de vacinação no nosso país e também as dificuldades em conter o aumento dos gastos públicos. Quais são os impactos que a gente pode observar com essa alta da taxa Selic? Diretamente, essa alta em específico de 0,75% não deve trazer muito impacto tanto para o bolso da população quanto para os investidores, né? Dado que nós estamos num patamar muito abaixo do padrão histórico, como a gente pode observar aqui no gráfico, por exemplo. Então a gente vinha ali, antes de a gente ter, né, essas quedas, uma casa de 14,25%, né, ali em 2015, e a gente estava na casa de 2%, né, antes dessa alta dos 0,75 pontos. Né. Isso a longo prazo, né, essa alta da Selic tem uma tendência de seguir se valorizando, já foi inclusive sinalizado pelo Copom que a gente pode esperar uma elevação da mesma proporção na próxima reunião já do Copom. Né. Então isso, pensando mais a longo prazo, essa tendência de alta influencia principalmente no câmbio, né, onde a gente vê uma baixa do valor do dólar frente ao real, né, isso é um ponto positivo. O que impacta bastante também é a questão do crédito, né, o crédito tende a ficar mais caro porque as operações de crédito são diretamente ligadas ao patamar da taxa Selic, né, e essa questão do câmbio mais estável também reduz a pressão inflacionária sobre alguns produtos, principalmente o setor de combustíveis. Né. É um cenário positivo para quem tem renda fixa, né, dado que a renda fixa também se influencia diretamente pela taxa Selic, taxa básica de juros. Em contrapartida, a parte negativa é que isso desestimula o consumo da população e o investimento das empresas, principalmente pelo fato do crédito, né, se tornar mais caro, e aí isso impacta diretamente na geração de emprego, na renda da população e no crescimento do país, né, além de gerar uma elevação da taxa das despesas com a dívida pública do nosso país. Falando um pouco agora também sobre a importância dos investimentos internacionais e como acessar esse tipo de mercado. A diversificação no exterior permite acessar setores que não são muito predominantes aqui no Brasil e com isso permite descorrelacionar os riscos da sua carteira. Grandes crises costumam trazer esse aprendizado para nós, que foi um grande exemplo a crise do coronavírus, a pandemia, que continua a nos lembrar sobre a diversificação internacional, que descorrelaciona os riscos da carteira, e estar expostos a oportunidades e riscos distintos. Pegando o mês de março do ano passado, por exemplo, 2 investidores, o que mantinha a exposição somente local, somente Brasil, e outro investidor com exposição internacional também, uma parcela da sua carteira no mercado internacional. Os dois sentiram impactos diferentes, com a diversificação dos riscos. Esse movimento dos mercados, eles refletem de forma diferente na carteira de cada um. Isso se dá, por exemplo, com a perda do Ibov em março do ano passado, que chegou a 30%, e a recuperação veio somente no final do ano. No entanto, o investidor que permanecia com alocação internacional sentiu menos esse impacto. A forte valorização do dólar também frente ao real contribui com isso, serviu para contrabalancear esses impactos negativos do mercado.
Essa proteção que o câmbio oferece em momentos de crise é uma opção, mas também não é a única, não é mesmo, Carlos? Exatamente, Marina. Então, um dos grandes conceitos que a gente sempre fala, né, que é inclusive do nosso cotidiano na assessoria de investimentos, é esse conceito que a Marina acabou de nos contar, de diversificação de riscos. Né? Em linguagem de mercado, a gente fala que isso é buscar produtos descorrelacionados. Então, isso é muito importante a gente entender que você diversificar o risco da sua carteira, né, é aquele velho conceito de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Mas isso também não significa que a gente vai espalhar, né, ter o maior número de produtos, o maior número de aplicações na carteira. É como se a gente colocasse, tivesse diversas cestas, 10, 15 cestas de ovos amarradas pelo mesmo barbante. Então, quando a gente busca produtos descorrelacionados, isso quer dizer que, ao passo que um investimento pode estar caindo, esse outro investimento, essa outra aplicação descorrelacionada, ela pode estar subindo. Então, é isso que é um cenário ideal quando a gente busca a diversificação de riscos. São diferentes estratégias, diferentes exposições para que elas não sigam os mesmos movimentos de mercado, né? E também, falando sobre investimento internacional, isso amplia as fronteiras da nossa carteira e a gente consegue ter exposição a setores que muitas vezes não são expressivos ou muito representativos na nossa bolsa, como é o caso do setor de tecnologia. As principais empresas de tecnologia globais são concentradas nas bolsas americanas. Então, uma forma de ampliar e você ter mais um tipo de diversificação, de exposição dentro da sua carteira de investimentos. Exatamente, isso que o Carlos comentou é muito importante. A questão das grandes empresas, né, estarem listadas na Bolsa Americana. Um grande setor aí é o setor de tecnologia. No auge da pandemia, o mundo se viu na necessidade de usar da tecnologia para se adaptar aos novos meios de trabalho, de comunicação, da economia girar em si, né? E com isso as grandes empresas, né, de tecnologia se valorizaram, como Amazon, Google, Facebook, Microsoft também, né, são aí grandes empresas do mundo listadas na Bolsa Americana. Né? Além de acessar esses setores pouco representativos no mercado brasileiro, a diversificação geográfica reduz o risco do noticiário político local também, né? Por exemplo, o mercado americano historicamente apresenta índices de volatilidade menores que do mercado brasileiro. Né? Um exemplo também é a Nasdaq, né, o índice de ações da Bolsa Americana com foco em empresas de tecnologia, né, dos Estados Unidos, que subiu em torno aí de 40% no último ano, isso em dólar. E aqui a gente traz um gráfico para exemplificar essa diferença, né, de você ter uma exposição internacional versus o nosso índice Bovespa ali nos últimos 6 anos. Né? Então esse gráfico se inicia aqui em março de 2015, né? E aqui a gente consegue observar diversos momentos onde essas duas linhas são descorrelacionadas. Né? Então aqui no final de 2015, início de 2016, nós temos uma grande descorrelação. Era um cenário onde a gente tinha, no nosso mercado local, nós enfrentávamos uma crise, né? E nesse mesmo cenário, a aplicação em setor da Bolsa Americana apresentou valorização. Aqui também, no final, entre 2018 e 2019, nós temos uma grande descorrelação e principalmente aqui nos últimos anos. Né? Então, essa linha em vermelha, ela representa o IVVB11. O que é isso? O IVVB11 ele é um ETF que replica o índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas do mercado americano. Só que aí esse ETF, né, ele é negociado na nossa bolsa, né? Esse é o código de negociação na nossa bolsa, o IVVB11. Ele a moeda, no caso, ele é influenciado pelo real. Então aqui a gente tem a variação cambial, é como se fosse a Bolsa Americana em reais. Né? Então a gente pode observar que nesses últimos 6 anos, enquanto o IVVB11 valorizou 253%, o nosso Ibovespa teria crescido 118%, uma diferença bem expressiva, e é aqui que a gente exemplifica, né, e mostra no gráfico a importância de ter investimento com exposição internacional. Então, os meios de você acessar esse mercado internacional podem ser através de um ETF, onde você vai comprar basicamente o índice, né, das 500 maiores empresas americanas.
Também outra forma, né, muito facilitada atualmente, até para o investidor comum, né, antes era bem mais restrito para investidores qualificados, é por meio das BDRs, que nós falamos recentemente aqui em uma edição do DC Mais Dinheiro. Então, através de BDRs e do próprio ETF, você não tem a necessidade de abrir uma conta em uma corretora estrangeira, né, e se preocupar com todos os trâmites legais de você ter um investimento, ter capital alocado internacionalmente. E a última maneira, que também é muito conhecida dos investidores, é você acessar o mercado internacional e ter exposição a outros mercados, né, que não são relacionados com o Brasil, através de fundos de investimento. Aí nisso, uma pessoa especializada, um assessor de investimentos pode te auxiliar a encontrar os melhores fundos, né, que vão ter essas exposições, estratégias diferentes. E aí, através o fundo de investimento, né, os gestores vão buscar os melhores papéis e muitas vezes também vão monitorar a questão cambial, né, podendo fazer algum tipo de proteção contra uma desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Exatamente. E lembrando também da tributação desses investimentos, né, do fundo de investimento, que é o investimento mais visto, né, mais comum dentro dessas carteiras de investimento internacional. A tributação de fundos de investimento, na maior parte, funciona como um fundo de investimento de ações, mesmo normalmente, com a alíquota de 15% no momento do resgate, sem incidência de come-cotas. No entanto, se esse fundo não obter essa classificação de fundos de ações, fundos de renda variável, aí ele incide a alíquota de tabela regressiva conforme o resgate, além da incidência de come-cotas. Uma outra alternativa para investimento e ter exposição em mercado internacional é através de certificado de operação estruturada, também conhecido como COI. Esse é um produto que pode ser indicado para o investidor que é mais conservador, dado que ele tem duas características. Você tem uma possibilidade de ter alto retorno com proteção do seu capital. Na maioria dos casos, a gente acaba abrindo mão da liquidez. Então, são aplicações com prazo de vencimento para 3, 4, 5 anos, mas na grande maioria, né, cada COI ele vai ter características específicas. No geral, o investidor vai ter proteção do seu capital ou até mesmo uma rentabilidade mínima com exposição diretamente no setor internacional. Então, ao final do prazo de vencimento, caso a estratégia, né, desse COI se valorize, o investidor vai ter essa valorização. Se não, né, caso teria um prejuízo naturalmente, o capital está protegido. Então é mais uma maneira de você ter uma exposição, né, e você ter esse controle, esse gerenciamento de risco dentro da sua carteira. E esse tipo de investimento pode sim ser uma alternativa para aqueles investidores de perfil mais dinâmico, perfil mais agressivo, que desejam aumentar a sua alocação em renda variável. No entanto, a sua carteira já está com uma alocação, uma exposição elevada, né? Então é necessário aí tomar cuidado com a estratégia da carteira, né? Para não expor demais o seu capital em uma única estratégia, que é o conceito da diversificação, né? E com isso se encontram algumas alternativas dos COIs, como o Carlos comentou, e alguns não contam com a variação cambial, né? Então também tem essa questão da proteção também desse tipo de investimento, né? Falando da tributação desse tipo de investimento, ele segue em tabela regressiva, né, de 22,5% a 15% no momento do resgate. E também as alíquotas regressivas no caso do IOF nos primeiros 30 dias de aplicação. Bom, então hoje nós falamos bastante aqui sobre como ter exposição internacional dentro das carteiras de investimentos. Esse é um assunto que antes era restrito a grandes investidores e hoje se tornou muito mais comum, né, e é de fácil acesso para os investidores comuns. E a gente tem visto nos últimos anos, principalmente agora, né, nesse momento de crise, de pandemia global, o quanto é importante ter essa diversificação, ter essa exposição internacional, que é uma forma de você conseguir se aproveitar, né, e ter retorno na carteira ou segurar as perdas da carteira, tendo essa diferente exposição. E aí o tamanho da posição em mercado internacional vai variar muito conforme o perfil do investidor. Para investidor dinâmico, que se considera mais arrojado, né, entende um pouco mais de mercado, cerca de 10% ou até mesmo mais é interessante, né? E para entender essa estratégia geral da carteira e quanto que você tem de exposição e quanto que ficaria, digamos, sobreexposto, né? Você teria uma exposição além do sugerido,
novamente um profissional de mercado pode te auxiliar com essas questões. E a coluna DC Mais Dinheiro dessa semana foi isso. Esperamos que tenhamos ajudado vocês a terem esse ponto de vista internacional do investimento de vocês, se realmente cabe na carteira de investimento de vocês. Enfim, se tiverem alguma dúvida, nos encaminhem, ou também algum assunto que vocês queiram que comentamos aqui no DC Mais Dinheiro, estamos à disposição e até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. Excelente semana a todos.